Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia assim, poderosa mesmo, sabe? Que pode mudar o jeito como a gente encara desafios, como a gente aprende e até o sucesso. É o conceito de mindset, que vem da pesquisa da psicóloga Carol Dweck. E a nossa fonte aqui é um trecho de audiobook que detalha bem o trabalho dela. Exato. Uma pesquisa que teve um impacto enorme, né? Com certeza. E a nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar um pouco o que são esses mindsets, como é que eles funcionam no nosso dia a dia, sabe, em áreas diferentes, e, claro, entender a diferença que a pesquisa aponta como crucial entre o tal mindset fixo e o mindset de crescimento. Essa distinção é a chave de tudo, basicamente. Para a gente começar, vamos pensar numa cena que a própria Dweck descreve, que eu achei fantástica. Crianças, tipo, de 10 anos, né? Diante de um quebra-cabeça super difícil. Ah, sim, essa parte é ótima. E algumas delas, em vez de ficar frustradas, desistir, elas falavam coisas como: Nossa, adoro um desafio. Ou eu esperava aprender alguma coisa com isso. O que essas crianças tinham de diferente? É isso que a gente vai investigar. Exato. O que levava a essa reação tão positiva diante da dificuldade, né? Parece que a raiz está numa crença muito fundamental que a gente tem, sobre nós mesmos. A doutora Dweck, lá no comecinho da carreira dela, ficou, assim, obcecada em entender como as pessoas lidam com falhas, com fracassos. Uhum. E ela sacou que a visão que a gente tem sobre as nossas qualidades, se a gente acha que elas são tipo pedra, sabe, imutáveis, ou se a gente acredita que dá para desenvolver isso aí, molda a nossa vida de um jeito profundo. Precisamente. E essa crença básica se desdobra em dois padrões principais que ela identificou. O primeiro é o que ela chama de mindset fixo. Certo. É aquela convicção de que nossas qualidades mais importantes, inteligência, personalidade, talento, são tipo fixas. Você nasce com elas e pronto. Não muda muito. E quem tem esse mindset, então? Quem opera mais nesse modo sente uma necessidade constante de provar seu valor, sabe? De parecer inteligente, de parecer talentoso, o tempo todo. A fonte até menciona um exemplo pessoal dela, uma professora da sexta série, a senhora Wilson, Ah, sim. que organizava a sala pelo QI dos alunos e só dava as tarefas mais legais, os desafios para quem ela achava que era mais inteligente. Nossa. Isso criava um ambiente onde o objetivo não era bem aprender, mas sim parecer inteligente. Evitar qualquer coisa que pudesse mostrar alguma dificuldade, né? Essa necessidade de parecer o tempo todo, em vez de se permitir aprender de verdade. Aprender inclui errar, tentar de novo. Parece que cria uma armadilha, né? Qual seria a outra ponta disso? A alternativa. A alternativa é o mindset de crescimento. Esse já parte de outra crença, a de que as nossas habilidades, nossas qualidades básicas, elas podem sim ser cultivadas, com esforço, com dedicação, com experiência. O audiobook que a gente está usando como fonte traz uma analogia legal. As cartas que a gente recebe na vida, sabe? Talentos, aptidões, isso é só o ponto de partida. Só o começo do jogo, digamos. Exato. O que faz a diferença mesmo é a paixão por aprender, por se desenvolver. Principalmente quando as coisas ficam difíceis. É abraçar o processo, sabe? Não só o resultado. Mas é bom a gente pontuar, imagino, que isso não é aquela ideia meio ingênua de que qualquer um vira o Einstein só com pensamento positivo, né? De jeito nenhum. Não, o material deixa isso bem claro. Ter um mindset de crescimento não é ignorar que existem diferenças de talento, de aptidão inicial. Claro que existem. A questão é acreditar que o verdadeiro potencial de alguém é desconhecido, é imensurável, na verdade. E que anos de paixão, de esforço, de treino podem levar a conquistas que talvez ninguém imaginasse no começo. Entendi. O potencial não é fixo. Exato. E a pesquisa cita vários exemplos para desafiar essa ideia do talento nato, né? Darwin, Tolstói, que eram considerados alunos medianos na época deles. Sério? Não sabia disso. Pois é. Ben Hogan, um ícone do golfe, era super desajeitado na infância. A fotógrafa Cindy Sherman reprovou no primeiro curso de fotografia. Geraldine Page, atriz premiada, foi aconselhada a desistir da carreira porque não tinha talento. Nossa, que exemplos fortes.
Mostra que o potencial precisa ser cultivado mesmo. Isso! Ele floresce com o cultivo, com o esforço. Tá, então as definições ficaram claras. Mindset fixo, mindset de crescimento. Mas como é que isso funciona na prática? No dia a dia mesmo. A fonte propõe um cenário bem pé no chão. Imagina um dia ruim. Aham. Você tira uma nota baixa numa matéria importante para você, leva uma multa de estacionamento do nada e ainda por cima liga para um amigo e ele não te dá muita atenção. Como cada mindset reagiria a essa sequência de zicas? Aqui a diferença fica gritante. A pessoa com um mindset predominantemente fixo tende a levar tudo para o lado pessoal, a ver esses eventos como um julgamento sobre quem ela é. Um veredito final, quase. Exato! As reações que a fonte descreve são bem intensas e generalizadas. A pessoa se sente rejeitada, um fracasso total, se acha inútil, um lixo. Aí vem aqueles pensamentos. Minha vida é uma droga, tudo dá errado para mim, o mundo tá contra mim. Uma multa. Pois é. E o pior é que essa visão leva à paralisia. A pessoa pensa, vou ficar na cama, vou encher a cara para esquecer, não vou fazer mais nada que possa ser avaliado assim. É uma fuga. É um caminho rápido para um lugar bem escuro. E a pessoa com mindset de crescimento, ela não ficaria chateada com a nota baixa, com a multa? Ninguém gosta disso. Claro que ficaria. Chateada, frustrada, normal. A diferença está no depois. O que acontece depois da chateação inicial. Em vez de se sentir definida por aquilo, o foco muda. Vai para a ação, para o aprendizado. As respostas típicas que a fonte cita são mais voltadas para a solução, sabe? Tipo, puxa, eu preciso me esforçar mais nessa matéria, ver onde eu errei, ou tem que ser mais cuidadoso onde eu estaciono. Ou, será que meu amigo está num dia ruim também? Mestre, para melhorar essa nota. Vou pegar a prova, ver o que eu errei para aprender. Preciso estudar de um jeito diferente. A pessoa encara o problema de frente. É algo para resolver, não uma sentença sobre a capacidade dela. isso leva a gente para um ponto que a fonte explora bastante, que me parece central. Como cada mindset vê o fracasso. É tipo um divisor de águas, né? Totalmente. É aí que a coisa pega mesmo. Para o mindset fixo, o fracasso é profundamente pessoal. Ele te define. Se você falha numa tarefa, a conclusão é: eu sou um fracassado. Puxa! Isso gera vergonha, constrangimento e leva a comportamentos de fuga. Evitar desafios no futuro para não correr o risco de falhar de novo, procurar culpados fora, a culpa foi do professor, a prova estava muito difícil, ou até, em casos mais extremos, trapacear para manter aquela imagem de sucesso. O exemplo do McEnroe que a fonte cita é bem isso, né? O tenista. Sim, o John McEnroe. Famoso pelo talento, claro, mas também pela dificuldade enorme em aceitar a derrota. A fonte sugere que ele frequentemente buscava desculpas externas. O juiz, a torcida, a quadra, qualquer coisa para não admitir a falha. Para proteger a imagem de talentoso por natureza. E no mindset de crescimento, como é que o fracasso entra? Aí a visão é outra. O fracasso é visto como informação, como parte do processo. Uma parte inevitável e às vezes até desejável para aprender de verdade. Informação. Como assim? Em vez da pergunta ser, isso prova que sou um lixo, a pergunta vira, ok, eu falhei nessa tarefa específica. O que eu posso aprender com isso? Como eu posso fazer diferente da próxima vez? Legal. Muda o foco da identidade para ação. A fonte traz aquele exemplo forte do jogador de futebol americano, o Jim Marshall. Que correu pro lado errado. Nossa, que situação. Pois é, um erro gravíssimo, marcou pontos contra o próprio time, imagina a pressão, a vergonha, mas em vez de se esconder, ele encarou, admitiu o erro publicamente e, segundo a fonte, usou aquilo como combustível para se tornar um jogador ainda melhor, mais focado. Ele separou o ato de errar da identidade de ser um fracassado. Essa separação é poderosa. E o esforço? Se esforçar é bom ou ruim? Parece que a resposta também depende do mindset. Totalmente. No mindset fixo, tem uma crença meio paradoxal. Se você tem talento mesmo, as coisas deveriam vir fácil, né? Sem precisar ralar muito. Então, se esforçar demais é quase um atestado de que você não é tão bom assim. E o pior pesadelo é se esforçar ao máximo e ainda assim falhar.
Porque aí não tem mais desculpa, né? Cai a máscara do talento natural. Faz sentido, dentro dessa lógica torta. A fonte cita a violinista Nadia Salerno-Sonssenberg, que admitiu que tinha medo de praticar demais. Porque se ela desse o máximo e não fosse suficiente, aí sim seria a prova final de que ela não tinha o dom. Que pressão. E até a fábula da lebre e da tartaruga, segundo a interpretação da fonte, pode acabar reforçando essa ideia, sabe? Que o esforço é coisa para quem é lento, para quem não tem o talento natural da lebre. Quer dizer que se esforçar pode ser visto como algo negativo? Isso é muito contraintuitivo para muita gente, eu acho. Pois é, parece estranha, né? Mas no mindset de crescimento a lógica é totalmente invertida. O esforço não é só bom, ele é essencial. É o motor. É o que pega o potencial e transforma em habilidade de verdade. Não é vergonha, é o caminho. Exato. Não é demérito nenhum, é o caminho para a maestria. O esforço é admirado. O exemplo do cavalo Sibisky que a fonte menciona é perfeito para isso. Ah, o cavalo. Um animal totalmente desacreditado, pequeno com fama de difícil, mas que virou um campeão improvável. Como? Com muita determinação, muito treino, muito esforço. O esforço foi o ingrediente secreto ali. Entendi. E essa diferença toda na visão sobre fracasso, sobre esforço, imagino que leve a visões bem diferentes sobre o que é sucesso também, né? Sim, exatamente. É a consequência lógica. Para o mindset fixo, o sucesso muitas vezes é sobre provar superioridade. Ser validado pelos outros como o melhor, o mais inteligente. É focado no resultado final e no reconhecimento externo que ele traz. O status. Isso. Voltando ao McEnroe, a fonte sugere que para ele, ser o número 1 não era só sobre ganhar, mas sobre ter o direito de ser tratado como superior. Era uma afirmação de um status que ele acreditava ser inerente. E no mindset de crescimento, como fica o sucesso? O sucesso é mais um processo, interno e contínuo. É sobre dar o seu melhor naquele momento, aprender algo novo no caminho, superar seus próprios limites, sabe, se aperfeiçoar. O foco muda do resultado para a jornada. Exato. O resultado importa, claro, mas a satisfação vem muito da jornada de desenvolvimento em si. A fonte cita a atleta Jackie Joyner-Kersee dizendo algo como: eu encontro tanta satisfação no processo quanto nos resultados. Que legal isso. E até o Michael Jordan, que todo mundo via como um deus do basquete, um talento puro, a fonte mostra que ele mesmo se via como alguém que batalhou muito, que errou muito, que foi cortado do time no colégio e que cresceu com tudo isso. O sucesso para ele era a consequência desse crescimento constante, não um direito divino. Fica muito claro como essas crenças básicas, fixo ou crescimento, criam um efeito cascata em tudo. E a fonte vai além, né? Mostra como isso aparece em várias áreas da vida. Vamos explorar um pouco mais isso nos esportes, por exemplo. Além dos exemplos que a gente já falou. Sim, nos esportes, o material reforça muito que o talento inicial, ele só te leva até certo ponto. Para chegar no topo, e mais difícil ainda, para se manter no topo, você precisa do que muitos chamam de mentalidade de campeão. E a pesquisa liga isso diretamente ao mindset de crescimento. O técnico lendário John Wooden, que a fonte cita, ele valorizava muito o caráter dos atletas, que era basicamente a disposição para o trabalho duro, para aprender com o erro, para melhorar sempre. Mais do que o talento bruto inicial. Exatamente. E atletas como a Mia Hamm, no futebol feminino, ou a Patrícia Miranda, da luta olímpica, também mencionadas, são exemplos de quem buscava ativamente o desafio. Queriam jogar contra os melhores, aprender com as derrotas, em vez de só ficar ganhando fácil para manter o status. O foco delas era evoluir as próprias habilidades dia após dia. Entendi. E saindo um pouco das quadras, como isso funciona no mundo dos negócios? A fonte faz um contraste bem interessante aí, né? Faz, sim, um contraste bem forte e bem ilustrativo. De um lado, eles apresentam a cultura do culto ao talento, que, segundo a análise da fonte, baseada em outras pesquisas, foi um fator que contribuiu para o desastre da Enron. A Enron, lembro do caso. Pois é. Era um ambiente onde todo mundo tinha que parecer genial o tempo todo. Admitir erro, pedir ajuda, nem pensar. Era sinal de fraqueza. Esse mindset fixo coletivo acabou criando um sistema onde os problemas eram escondidos
e decisões muito arriscadas eram tomadas só para manter a aparência de sucesso infalível. Que perigo isso numa empresa. Total. E do outro lado, a fonte cita os estudos do Jim Collins, naquele livro famoso Empresas Feitas para Vencer. Ah, sim, clássico. O Collins descobriu que os líderes das empresas que fizeram aquela transição espetacular de boas para excelentes tinham traços muito claros de mindset de crescimento. Como assim? Necessidade de parecer perfeito o tempo todo. Nomes como o Alan Wurtzel da Circuit City ou o Jack Welch da GE, em algumas fases, são citados como exemplos dessa abordagem. Essa cultura de encarar a realidade e buscar melhorar sempre parece fundamental. E mudando de área de novo, nos relacionamentos amorosos. Como é que os mindsets entram aí? A dinâmica é fascinante também. O mindset fixo, segundo a fonte, pode levar a pessoa a buscar um parceiro perfeito, sabe? Alguém que já venha pronto para validar aquelas qualidades que a pessoa acredita ter e que são imutáveis. A ideia da alma gêmea que encaixa perfeitamente e confirma o seu valor. E aí, qualquer problema? Exato. Qualquer conflito, qualquer diferença de opinião pode ser visto como uma ameaça. Um sinal de que não era para ser, de que o parceiro não serve, ou pior, que a relação está fadada ao fracasso porque não é perfeita. Complicado. E o mindset de crescimento? No relacionamento, ele busca um parceiro que ajude no desenvolvimento mútuo. Alguém que possa, sim, apontar erros, mas de forma construtiva, que te desafie a ser melhor, que estimule o aprendizado conjunto. Então, as diferenças e os conflitos São vistos de outra forma, não como ameaças ou competições para ver quem está certo, mas como oportunidades. Oportunidades para entender melhor o outro, para se comunicar melhor, para fortalecer a relação através do esforço conjunto. A ideia não é achar alguém perfeito, mas construir algo legal juntos, mesmo com as imperfeições. muda totalmente a perspectiva sobre os altos e baixos de um relacionamento, né? E para fechar essas aplicações, uma área super importante, criação de filhos e ensino. A fonte traz uns alertas bem sérios aqui, principalmente sobre como a gente elogia as crianças. Sim, e essa é talvez uma das partes mais contraintuitivas e com maior impacto prático da pesquisa. O grande alerta é sobre o tipo de elogio. Como assim? Elogiar não é sempre bom? Não necessariamente. Elogiar a inteligência ou talento da criança, tipo, nossa, como você é inteligente, ou você leva muito jeito para isso, pode sem querer acabar incentivando um mindset fixo, Mas por quê? Parece um elogio positivo. porque a criança começa a acreditar que o valor dela está naquela qualidade natural, naquele dom, e aí ela passa a ter medo de desafios, medo de fazer algo difícil e se descobrir não tão inteligente assim. Ela pode começar a evitar tarefas que possam expor alguma dificuldade para não arriscar perder aquele rótulo bom. Em alguns estudos que a fonte cita, as crianças chegavam a mentir sobre o desempenho para manter a imagem de inteligente. Nossa, o medo de falhar fica maior que a vontade de aprender. Exatamente. Então, qual seria a abordagem que a pesquisa recomenda? Focar no processo, não no traço fixo. Elogiar o quê? O esforço. Nossa, viu quanto você se dedicou nisso? As estratégias que a criança usou, que jeito esperto que você pensou para resolver isso? A persistência, que legal que você não desistiu quando ficou difícil. O aprendizado, o que você aprendeu de novo fazendo isso? Ah, entendi. O foco vai para aquilo que a criança pode controlar e desenvolver. Exato. Esse tipo de mensagem reforça o mindset de crescimento. Mostra que a habilidade se constrói, que o valor está no processo, no aprendizado, na superação. E a mesma lógica vale para lidar com estereótipos negativos. Tipo, ensinar a criança a ver um estereótipo, sei lá, menina não é boa em matemática, como só uma opinião boba dos outros, uma limitação externa, e não como uma verdade sobre a capacidade dela. Isso ajuda a construir resiliência e manter o foco no desenvolvimento do próprio potencial, apesar do que os outros possam dizer. Faz todo sentido. Essas aplicações mostram o quanto essa ideia do mindset é abrangente. Mas aí fica a pergunta, né? A gente nasce com um mindset e fica preso nele ou dá para mudar? Você mesmo mencionou que a Dweck disse que mudou dela. É a pergunta de 1 milhão, né? A resposta que a pesquisa dá é um sim bem claro. Mindsets podem mudar, porque no fundo eles são crenças.
Crenças fortes, arraigadas, mas ainda assim, crenças. E a gente pode mudar nossas crenças. Uhum. O simples fato de tomar consciência de que existem esses dois mindsets, de como eles funcionam na gente, isso já é um primeiro passo enorme para a mudança. A fonte até descreve umas intervenções, tipo uns workshops. O que eles faziam nesses workshops? Ensinavam as pessoas sobre o mindset de crescimento. Explicavam, por exemplo, como o nosso cérebro é plástico, como ele forma novas conexões quando a gente aprende, como ele fica mais forte com o esforço. Eles chamam isso de cerebrologia. Achei ótimo o termo. Cerebrologia, legal. E só de aprender isso já mudava a forma como as pessoas viam desafios, o esforço que elas estavam dispostas a colocar e até os resultados que elas conseguiam. Mas imagino que não seja assim. Tipo, apertar um interruptor e virei mindset de crescimento, né? Como é que essa mudança acontece na prática? O material dá alguma dica? Não, definitivamente não é um interruptor. A fonte descreve mais como uma jornada mesmo, um processo contínuo e que envolve alguns passos importantes. Quais seriam? Primeiro, reconhecer e aceitar que todo mundo tem uma persona de mindset fixo dentro de si. Ninguém é 100% mindset de crescimento o tempo todo. Essa voz do medo, da dúvida, ela aparece. Certo. Reconhecer essa voz. Segundo, entender o que dispara essa voz. Quais são os gatilhos? Geralmente são desafios muito grandes, críticas, mesmo as bem intencionadas, ou quando a gente falha em algo importante. Identificar esses momentos. E depois? Terceiro, a fonte sugere uma coisa curiosa. Dá um nome para essa persona de mindset fixo. Tipo, meu crítico interno, o medroso, sei lá. Isso ajuda a separar essa voz da nossa identidade real, sabe? A ver que ela não é você, é só uma parte sua reagindo. Interessante essa ideia de dar nome. E o passo final? O passo crucial é educar essa persona. É como conversar com ela. Reconhecer as preocupações dela, o medo de falhar, de parecer bobo, de não ser bom o suficiente, mas aos poucos ensinar para ela os objetivos do mindset de crescimento. Mostrar que o objetivo é aprender, não só parecer inteligente, que o esforço é bom, que o desafio é a oportunidade. É um trabalho constante de autoconsciência e de escolher uma resposta diferente. Entendi. Não é eliminar a voz do mindset fixo, mas aprender a reconhecê-la e escolher não seguir sempre o que ela diz. É um processo ativo mesmo, de autoconhecimento, de reeducar nossas reações. Fazendo um balanço, então, de tudo que a gente conversou aqui, com base na fonte, fica muito claro que essa crença que a gente tem sobre as nossas habilidades serem fixas ou poderem crescer, isso não é só filosofia, né? Tem um impacto muito direto, muito profundo em como a gente vive. Sem dúvida nenhuma. Afeta como a gente responde aos desafios, como a gente encara o esforço, como a gente interpreta o fracasso e, no fim das contas, afeta o nosso nível de realização, de satisfação com a vida. O mindset de crescimento, como a gente viu nos exemplos da fonte, parece que abre portas, né? abre portas para o aprendizado não parar nunca, para a gente desenvolver resiliência para lidar com os tombos da vida e para a gente explorar nosso potencial de um jeito que o mindset fixo, com aquele medo de errar e a necessidade de provar valor, muitas vezes acaba bloqueando. E para a gente fechar, fica uma reflexão que o próprio material traz no final, que é o cuidado com o tal do falso mindset de crescimento. Assim, importante isso. A ideia ficou tão popular que tem gente e até empresas que adotam o discurso, sabe? Falam que valorizam o aprendizado, que o erro faz parte, mas na hora H continuam só recompensando o resultado final, evitam dar desafios de verdade com medo do fracasso, não criam um ambiente seguro para a pessoa tentar, errar e aprender. Usam a etiqueta, mas não mudam a prática. Exato. Então fica a provocação. Como é que a gente pode, cada um de nós, e talvez até nas nossas organizações, garantir que essa busca por um mindset de crescimento seja genuína? Que não seja só um rótulo bonito, mas uma jornada real de desenvolvimento, com ações que mostrem que a gente acredita mesmo no poder do processo, do esforço e do aprendizado.